Gente, a posição do meu computador aqui, eu tô com a cara bem no sol aqui. Um lado é bom, tá começando a dar uma esfriadinha. Bom, pessoal, vou iniciar aqui, tá? 9h30, pontualmente. Quero agradecer já aqui de início, né, a presença de vocês aí um sábado de manhã para esse evento aqui. Alguns poderiam ainda estar tomando café, preparando para limpar a casa, mas estão aqui comigo, né, nesse evento aqui para a gente trocar um pouco essa informação. Alguns já têm uma certa experiência com IA, outros não, mas aí a gente vai estar nesse encontrozinho aqui no sábado de manhã, tá? Então, vou tentar passar o máximo de conhecimento que eu tenho para que traga, não um conhecimento técnico, né? Mas aquele conhecimento que, tipo, que você use e possa falar, nossa, eu consigo usar isso. Né? Então, a minha intenção aqui não é passar uma coisa técnica, aquelas coisas chatas sobre tecnologia, não. É trazer o uso dela mesmo para o dia a dia, com foco na educação, mas, claro, dá para trazer todo esse conhecimento também para o seu uso pessoal, para outras profissões, né? A ideia é essa. Fábio, bom, então, iniciando aqui o Educa Gemini, né? A IA como sua aliada na educação. Eu coloquei até ela como aliada na educação, porque justamente é esse o papel dela hoje, né? Principalmente do Gemini. O Google ele vem focando bastante na IA dele aí, para poder ser uma aliada, não é só uma ferramenta, né? Porque a gente trata muito a IA como uma ferramenta ali, de fato ela é, mas ela pode ser essa aliada, né? E aí vem a pergunta, né? Quem é esse Thiago? Algumas pessoas que estão aqui já me conhecem, mas a maioria ainda não me conhece. Então, assim, quem é esse Thiago que está falando com vocês? Então, muito prazer, eu sou o Thiago Nali, eu sou um mobilizador Gemini, e aqui tanto faz a gente falar Gemini, né? O importante é entender do que estamos falando, né? Então, eu sou um educador certificado pelo Google, né? Eu tenho a certificação nível 1 e nível 2 do Google for Education, que é uma certificação que o Google fornece aos educadores. Eu tenho um foco em educação digital, e o letramento digital e de IA e tecnologias educacionais. E por que eu tenho esse foco, Thiago? Porque justamente eu estou concluindo a minha transição agora de carreira, onde eu atuei por um pouquinho mais aí de 18 anos na TI, e fui para a educação, né? Então, eu atuava como analista de suporte Linux, né? Foi muitos anos trabalhando aí com servidores, Linux, tudo, e não estava mais me sentindo bem na área. Falei, não, quando você fala isso, não é meu propósito está em algo mais. E foi nisso que eu fui caminhando para a educação, porque, querendo ou não, eu já estava ali caminhando junto com a educação. As minhas primeiras experiências profissionais na tecnologia foi com inclusão digital. Aqui em São Paulo, nós tínhamos lá em 2004, 2003, 2004, foi quando surgiu o projeto Telecentros, né? E eu participei desse programa inicial dos Telecentros por mais de 3 anos, formei aí várias pessoas literalmente na inclusão digital, né? Ou seja, o primeiro contato que elas tinham com a internet, o primeiro contato que teve a ter um e-mail, isso aí foi lá em 2004. E com o passar do tempo foi indo, né? Eu cheguei a ser professor convidado de uma ETEC, né, uma escola técnica, agora durante a pandemia, para dar aulas de lógica de programação. Então foi nesse contexto todo aí que eu estava, falei, pô, você já estava faltando o propósito ali para sua vida, até a hora que a minha família e os amigos falaram, pô, você já dá aula, você já faz tudo, então vai para educação, né? Então eu sou um aluno concluinte agora de pedagogia, então assim, depois de dezembro eu posso oficialmente que eu sou pedagogo, por enquanto eu sou um educador, né? Atuo ensinando, mas não posso usar o termo educador aí, o termo pedagogo ainda. Mas esse é o Thiago, então, que está aqui com vocês. Então, eu vim dessa área técnica, indo agora para a área
mas educacional, não vou falar só pedagógica, porque eu também fiz cursos de andragogia, né, que é a educação de jovens e adultos. Então, pedagogo, andragogo. Então, vamos lá, né? E como vocês estão prontos aí para hoje? Pleno sábado de manhã, como que vocês estão aí com sono, acordado, despertado? Faz uma reação aqui embaixo, aqui. Aí, o pessoal tá todo animado. Vocês vão ver eu olhando assim um pouquinho para cá, porque eu tô com o celular aqui do meu lado, porque aí eu vejo aqui a tela e também acompanho pelo celular, tá bom? Então vocês vão ver eu fazer esses movimentos. Que bom que tá todo mundo animado aí, né? Então já vamos começar a aquecer os motores aqui, vamos que vamos. E a primeira pergunta que eu vou começar aqui com vocês é para a gente entender esse avanço tecnológico. A pergunta é: quanto tempo levou para que cada um desses que estão aqui embaixo, ou né, aqui em cima que vocês estão me vendo, ter 50 milhões de usuários? Ou seja, quanto tempo levou para o avião, para a aviação, né, aviação policial, ter 50 milhões de usuários? Alguém quer fazer um palpite aí de quanto tempo que foi? Pode colocar no chat, se quiser pode abrir o microfone, eu vou abrir o chat aqui no meu celular para ir acompanhando melhor. Qual o palpite de vocês aí? Podem chutar aí. A Débora falou 40 anos. Será que levou 40 anos para ter 50 milhões de usuários aí na aviação? Vou esperar mais um palpite. Só a Débora, gente. Pode abrir o microfone se quiser também. Então vamos lá, vamos ver se a... Tá indo há 10 anos, tem 70 anos. Ah, ótimo. Agora começou a chegar aqui, ó. É o bingo do sábado de manhã. Gente, levou 68 anos. Então, para atingir o patamar de 50 milhões de usuários, levou 68 anos. E a internet? Quanto tempo levou para a internet, né, a World Wide Web, atingir o patamar de 50 milhões de usuários? Vamos lá nos palpites. Leva 20 anos. E o Jefferson dizendo 15 anos aí também. Ah, estão bem próximos os dois ali, né? Então vamos lá. A internet levou 7 anos. Então levou 7 anos desde o seu lançamento para atingir a marca de 50 milhões de usuários. Então, vocês reparam aqui que eu estou indo numa evolução tecnológica, né? Porque a tecnologia ela não é só digital. Então, assim, a aviação levou 68 anos, a internet já levou 7 anos, aí surgiu as redes sociais, né? E o Facebook. Quanto tempo levou para o Facebook ter 50 milhões de usuários? Quem será que vai acertar isso aqui, hein? Débora, 2 anos. Tainá, 3 anos. Jefferson, 1 ano. Ó, são palpites bons aqui, hein? A gente ficou 1, 2, 3, né? E vamos lá, foram 3 anos. Então levou exatamente 3 anos aí, né, para o Facebook atingir esses 50 milhões de usuários. E aí vem a famosa IA generativa, né? Que é o que a gente conhece como chatbot, ou seja, é o chat GPT, é o Gemini, é o Cloud. Mas quanto tempo será que levou para as primeiras IAs generativas ali atingir 50 milhões de usuários? Quanto tempo vocês acham? Débora chutou 5 meses. Vamos ver, até agora só a Débora arriscou. E o Jefferson, 3 meses. Facebook levou 3 anos, tudo. Então vamos lá. E a Tânia falando 10 meses. A IA generativa ela levou 5 semanas. Ou seja, qual foi a primeira IA generativa que surgiu aqui a título comercial, assim, para os usuários comuns? Foi o chat GPT. Tá? Então levou 5 semanas, ou seja, 1 mês e mais uma semana, né? Já que o mês tem 4 semanas. Na verdade, eu tô olhando aqui agora, se for ver agosto ele tem praticamente 5 semanas. Então levou 5 semanas para ele atingir 50 milhões de usuários, né? E qual que é a ideia aqui desse quiz aqui, né? Tudo para a gente ver esses avanços tecnológicos que cada vez eles estão chegando mais rápido, estão
as pessoas estão se conectando nele mais rápido, né? Então, a aviação, tudo bem. A aviação é algo mais caro, mais inacessível. Então, levou 68 anos. A internet levou 7 anos, embora ainda hoje existe regiões aqui no Brasil, né, que o Brasil é de nível continental, existem ainda regiões bem remotas que ainda não têm acesso à internet e tudo. Mas como a gente está falando no planeta como um todo, então levou 7 anos. Desses 7 anos, o Facebook, uma rede social, bastou 3 anos para ter 50 milhões de usuários. Então a galera, eu quero saber o que é esse Facebook, eu quero entrar, tá todo mundo falando e tal. E aí chega a IA generativa e pá, 5 semanas. E eu estou trazendo isso que é para a gente, quando fala assim, depois eu aprendo a mexer com isso, isso daí é uma modinha agora do momento, ninguém ainda está usando. Então, sim, ó, porque se em 5 semanas ela atingiu 50 milhões, tá? Hoje ela já tem aí mais de 2, 3 bilhões de pessoas que estão usando, tá? Então eu trouxe um pouquinho disso daí para a gente falar dela. Aí que eu vou trazer agora o conceito assim, que eu falei, IA generativa, né? Só para a gente entender aqui um pouco, quando a gente fala de inteligência artificial, a inteligência artificial, ela é um motor, tá? Ela é linguagens de máquina ali, programação, que tô falando, eu vou falar aqui bem de educador para educador e até acadêmicos, que eu tenho acadêmicos aqui de licenciatura, então não vou ficar usando termos técnicos. Mas então assim, ela é um motor, tá? Vamos imaginar como um carro. O carro tem um motor. É aquele motor que faz ele andar para frente, dar marcha ré e tudo mais. E aí, dentro para acessar esse motor, nós temos um chat ali. Ou seja, a gente não mexe diretamente no motor. Então, exatamente como o carro. Para dirigir um carro, eu tenho um motor que faz ele andar. Só que eu não tenho a marcha ali para trocar de marcha. Eu não vou lá no motor e fico trocando os discos da engrenagem ali para trocar de marcha, né? Assim como é o volante, o acelerador. Então, dentro da IA generativa, que é essa que a gente usa, a gente não mexe diretamente no motor dela, a gente usa um chat. E aí que vem o nome, ó. Eu falei que a primeira a surgir era Chat GPT. Então, a inteligência artificial mesmo ali é a GPT. Para popularizar, eles colocaram um chat, que é aquele site onde a gente fala com ele, por isso que a gente chama de chatbot, tá? Então, assim, só para vocês entenderem quando eu falar IA, chatbot, o que é? E o que é a IA generativa? Ela gera as coisas, então, ou seja, ela usa os modelos de linguagem, né, de uma máquina ali, que é um código, que é para identificar os padrões, tá? E com isso ela vai gerar o seu conteúdo. Quando elas surgiram, elas leram praticamente 98% dos livros aí que nós temos no mundo, tá? Então ela leu livros, leu artigos científicos, enquanto a sua programação estava sendo feita, ela viu fotos, e eu vou contar um segredinho aqui daqui a pouco, tá? Vai ter um negocinho aí que eu vou falar assim, todos nós que estamos aqui agora ajudamos a treinar uma IA. Então ela lê todos esses padrões. O que ela fez com isso aí? Que está escrito aí, identificar padrões. Então ela viu como cada pessoa escreve em todas as línguas, português, inglês, espanhol, mandarim, tudo. Então, quando nós fazemos um pedido para ela, diferente ali do Google, né, que a gente coloca ela pesquisar uma coisa, ela gera. Por isso que a gente chama de IA generativa. Ela não faz pesquisa, ela gera. Trazendo para o nosso mundo. Eu entro no Google e falo, receita de bolo de chocolate. Ele vai procurar dentro dos sites, onde tem uma receita de bolo de chocolate, e vai te mostrar. Tá? É a mesma coisa que eu fizer em casa aqui. Se eu tiver 3 livros de receita, eu vou procurar lá, bolo de chocolate. Vai ter uma receita. A IA generativa, quando você fala assim, ó, me dê uma receita de bolo de chocolate, ela vai gerar aquela receita, ela vai pegar os padrões que ela tem aqui de toda a base de conhecimento dela, que ela já tem, ou seja, das milhões de receitas de bolo de chocolate que ela vai ter, e ela vai identificar os padrões. Ela vai falar, bom, a maioria aqui das receitas vai farinha, as receitas vai cacau. Então, oi, Rosana, sem problemas. Bem-vinda. Então, assim, a IA, a generativa, ela não vai buscar uma receita ali e, tipo, te trazer pronta. Né? Eu esqueci o nome do cozinheiro mais famoso que todo mundo fala, mas... Pô, eu vou trazer o Jacan, que é o
que é o que eu conheço. Então, não vai pegar a receita de hotel, ela vai criar uma receita para você. Tá? Então, pelo fato dela ser generativa, pode acontecer de falar assim, Thiago, eu digitei aqui receita de bolo de chocolate. Ela me deu farinha, me deu chocolate, cacau em pó, essas coisas. Já meu irmão, minha esposa e alguém aqui fez, a receita é também de bolo de chocolate, mas parece que ela deu uma resposta um pouco diferente, um ingrediente outro ali. Sim, porque ela gera. Então, de acordo com o usuário, de acordo com o gosto do usuário, de acordo com o que ela aprendeu sobre você, ela vai gerando aquelas respostas cada vez mais personalizadas. Então, para a gente entender a IA generativa, é isso, tá? Então, ela gera coisas. E aí nós temos as IAs generativas multimodais, ou seja, que elas conseguem gerar vários tipos de resultado. E o Gemini, ele gera textos, imagens, códigos, áudios, vídeos. Aí ele produz, né, a mistura do texto com a imagem, ele é capaz de fazer um livrinho, um livreto. Então ele é multimodal por causa disso, porque ele consegue gerar esses tipos de coisa. Vou trazer um exemplo bem rápido aqui, para quem tem conhecidos aí na área da TI, da programação, tudo, já deve ter ouvido falar o famoso do cloud, né? Que todo mundo fala, estou usando o Cloud Code para desenvolver um site aqui. Só isso aqui. Pega minha garrafinha de água aqui. Eu esqueci de pegar minha garrafinha de água e eu não quero levantar. Só isso aí. Bom, o cloud, né? Como eu estava falando assim, o pessoal usa para fazer código. Hoje o cloud, ele gera textos, né? E gera códigos, mas ele não gera áudio, não gera vídeo. Então, por que tem essa explosão de inteligência artificial, né? Que a gente fala, tem o ChatGPT, tem o Gemini, tem Cloud, Perplexity, Manus, tem vários, porque cada uma vai ter um certo propósito ali para você usar. E o Gemini, ela é o mais genericão, assim se dizendo, porque o Google, ele apostou muito nisso, ele falou, o ChatGPT cria texto e imagens, certo? Isso aí ele é ótimo, e o código também. Mas o ChatGPT não vai querer usar áudio, e as pessoas vão querer gerar áudio em algum momento. Então o Google ele decidiu juntar tudo isso. Ele falou, vou fazer uma multimodal completa aqui, né? Então ele fez tudo isso daí. Até aqui tá ok para vocês entenderem o que está sendo a generativa, o que ela gera. Não estou usando muito termo técnico, não, né? Se quiser, podem dar joinha aí na tela que eu vou vendo os joinha aí, tá? Então vamos seguindo aqui. Tá? Então o Gemini, ó, textos, imagens, códigos, áudio de vídeo, tá? Ele gera tudo. Então vamos lá, conhecendo um pouquinho a tela do Gemini, que eu falei, a ideia aqui hoje não é ficar lendo slides aqui, não. Eu costumo brincar, falar assim, na faculdade, minhas aulas são noturnas, né? É você chegar na aula e tá aqui o professor só lendo slide, eu falo, se é para ler slide, me manda que eu leio em casa, né? Então, assim, a minha ideia hoje aqui é bem para prática mesmo, para usar. Então, só um pouquinho aqui da tela. Eu falei que o Gemini ele é multimodal. E onde eu vou acessar esse multimodal dele? Nesse maisinho que está aparecendo aqui, tá? Então, do lado, aqui é a tela visão do computador e do outro é a visão do celular. Ele possui alguns certos motores, tá? Que eu vou mostrar aqui na prática. Só estou mostrando aqui para vocês onde está aparecendo cada coisa, para na hora que eu exibir minha tela, vocês saberem. Então, eu tenho um maisinho ali. Aquele maisinho eu vou escolher se eu quero criar uma imagem, se eu quero criar um código, se eu quero criar tudo ou não escolher nada. E também para subir os meus arquivos para ele, tá? Vou mostrar aqui. E o que é esse flash aí que está do lado? São os tipos de motores que ele tem para nos ajudar. Então, vamos lá. Opa, quase que eu ia revelando um segredo aqui. Vamos aqui para a tela que... Bom, eu estou aqui na minha tela, vou vir desde o início aqui, ó, abrindo o Google, onde eu acho o Gemini para acessar. Se você já tem uma conta Gmail, tá? Eu recomendo muito vocês usarem mais também a conta pessoal, embora alguns tenham aí a conta institucional, né? Você pode usar as duas, óbvio. Mas a nível de testes, tudo é sempre legal usar mais a pessoal, tá? Depois eu explico o porquê disso daí. Bom, aqui nesses pontinhos, ó, se eu clicar que ele abre aqui as opções, eu já tenho o Gemini aparecendo aqui. Se não estiver aparecendo aí, não tem problema. Só vem aqui mesmo no Google, aí, Gemini. Ele já vai te jogar lá para o Gemini. E meu computador ele é mais fraquinho, então vocês vão perceber que ele demora um pouco para carregar, tá?
Bom, apresentando a tela do Gemini aqui para vocês. Aí na apresentação, eu mostrei só essa primeira parte aqui, né? Mas aqui do lado esquerdo, eu vou tentar dar um zoom aqui só para melhorar um pouquinho, ó. Aqui do lado esquerdo eu tenho, então, uma nova conversa, que nada mais é do que um chat. Lembra que eu falei que é um chatbot? Então, eu tenho nova conversa. Eu tenho como pesquisar as conversas, ó, se eu quiser pesquisar alguma coisa. Eu falei com a IA em determinado momento, sei lá, sobre Danone. Óbvio que eu não falei, né, aqui, mas eu posso pesquisar os termos, ele vai mostrando os chats que tem. Ó, alfabetização. Então, ó, essas são as conversas que eu usei a palavra alfabetização. Então, a gente pode pesquisar se eu não lembrar onde que estava. Aqui é o conjunto de imagens que eu já criei. Então, ele vai salvar aqui no lado esquerdo, ó, imagens. Em biblioteca, ele vai me mostrar todo tipo de arquivo que eu já subi aqui, que eu já fiz. Então, coisas que eu criei, ó, pelo James, ele vai aparecer aqui também do lado esquerdo. O James. James é uma cerejinha do bolo aqui. Mas, gente, só isso aqui decidiram me ligar aqui agora. Esse telefone começou a tocar agora, certo? Só um instantinho, gente. Eu não sei quem é que tá me incomodando aqui no celular. Pronto, estou de volta. Desculpa, gente, é que o celular começa a tocar aqui essa hora. O James, eu vou deixar como cereja do bolo. Lá no finalzinho eu vou explicar melhor sobre ele, mas ele é muito útil. Mas temos também uma integração com o Notebook LM do Google, tá? Esse depois eu vou explicar também, mas é uma integração nova. E vamos ao que importa aqui. Aqui é todas as nossas conversas recentes, tá? Então, aqui do lado esquerdo, toda a conversa que eu tive, ela vai aparecer aqui. No meu caso, tem pouca, porque eu criei essa conta recentemente para poder mostrar para vocês do zero aqui como usar o Gemini. Então, quando isso aqui estiver bem cheio, aí que eu posso usar o pesquisar conversas. Então, deixa eu só redefinir aqui meu zoom, senão eu não enxergo. Então, vamos lá. Quando eu vou começar pelo Gemini, assim que eu abro, ele vai abrir aqui, tá? Então, como eu falei para vocês aqui, ó, eu tenho um maisinho e tenho aqui o flash. Nesse maisinho é onde eu posso, ó, enviar arquivos. Então, eu preciso enviar uma foto, eu preciso enviar um livro em PDF para ele analisar, uma planilha, um documento. Como que eu posso usar isso aqui, chefe? Claro, a gente tem que se preocupar primeiro, que eu falei planilha, então deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu tenho uma planilha com todos os meus alunos da minha sala, já que o foco aqui é a educação. Eu quero fazer uma análise desses alunos. O que eu recomendo? Tirar todos os sobrenomes dos alunos, os nomes, por quê? Por causa da privacidade dos dados ali, né? A gente tem que lidar com isso. Então, se o nome, se tiver lá Enzo, Henrique, Gabriel da Silva Pereira, deixa só Enzo, ou deixa só o número da chamada, para não ter esse vazamento assim, de dados, falando para a IA, para ela não usar esses dados aí, tá? Eu posso adicionar diretamente do Google Drive, e essa é a vantagem de usar o Gemini perto de outras IAs, porque o Gemini ele é nativo ali do Google, então ele se integra perfeitamente bem com todo esse universo ali do Google, principalmente para quem tem a conta institucional. Você consegue fazer consultas lá no seu e-mail, no planilhas do Google, enfim. E eu tenho aqui, ó, mais o Pilotes, onde eu posso, inclusive, pegar fotos diretamente do meu Google Fotos, tá? Antes, o que eu tinha que fazer? Até para vocês entenderem. Eu tinha que pegar uma foto minha, salvar no computador ou no celular, para depois vir aqui e clicar em enviar arquivos. Não faz muito tempo, aí, mais ou menos cerca de 2, 3 meses, integrar o Google Fotos, para facilitar mais ainda a nossa vida. Então, se for uma foto que eu preciso carregar, ó, facinho de carregar. Então, eu tenho essas opções aqui, ó, de subir arquivos para ele, tá? Aí lembra que eu te falei do multimodal? Aí que eu tenho, ó, criar imagem, criar música, o Canvas, que vai ser o nosso foco de hoje, é o Canvas. E reparem, ó, que ele descreve aqui ao lado o que que faz, né? Então, ó, criar imagem, visualizar e editar, criar música, criar faixas de áudio. Olha o Canvas. Programe, escreva ou crie apresentações. Então, por isso que é o Canvas hoje será o foco. Mas temos o Deep Researcher.
tá? Eu não falo o inglês assim muito bem, então vocês vão ver. O Deep Research significa uma pesquisa profunda. Ele é excelente para você fazer pesquisas acadêmicas, coisas mais aprimoradas, porque ele vai fazer uma pesquisa completa. Eu vou dar uma amostra aqui depois dele, só para vocês entenderem um pouquinho, embora o foco hoje é o Canvas. Mas por que eu falo que o Gemini é uma aliada da educação? Porque até para nós estudarmos, para quem estiver fazendo seu mestrado, doutorado, acabando mesmo também a licenciatura, o Deep Research faz uma pesquisa profunda incrível. Tá? Aí tem alguns que vão falar, Thiago, não está aparecendo esse Deep Research para mim. Aí que a gente vem aqui para o lado direito, que eu falei que é os motores. Tá, ó. Quando eu clico aqui nesses motorzinhos, eu tenho 3 opções. Tá? E eu estou usando uma conta gratuita aqui, ó, pessoal gratuito, por isso que aparece fazer o upgrade lá em cima. Então eu quero trazer bem a realidade para vocês. Então eu tenho o Flashlight, que são respostas mais rápidas. Então é um motor mais fraquinho ali, que não vai consumir tanto o motor dela, né, a computação quântica dela ali. O padrão dele, que sempre vem habilitado, é o 3.6, que é o Flash, ó, que está escrito, é uma ajuda para tudo, para tudo. E você tem o 3.1 Pro, que é um raciocínio avançado. Onde eu uso esse raciocínio avançado? Questões matemáticas, principalmente das engenharias. Então, raciocínio avançado é para quando você quer mesmo um negócio avançado. Eu, para vocês terem ideia, eu usei só uma vez o raciocínio avançado. Sempre aqui, ó, o ajuda para tudo, me resolve. Mas por que eu estou mostrando? Ó? Porque se eu tiver no Flashlight, que é o mais fraco, ele já não me aparece aqui, ó, o Deep Research. Tá vendo? Aí ele muda um pouquinho, ó, ele tem um aprendizado guiado. Que, ó, estude e aprenda coisas novas, que ele te ajuda a estudar. Então, se tiver o PROC também, ó, ele também não vai aparecer o Deep Research. Então, se alguma função não estiver aparecendo para vocês, do que eu apresentar aqui hoje, dá uma verificada aqui primeiro no motor que você está usando. Por isso que eu falei que hoje o foco aqui é prática. Porque se eu ficasse só no slide, sem querer o de você está habilitado Pro. Aí eu ia falar do Deep Research, vocês iam ficar, mas Thiago, não está aparecendo Deep Research, o meu não está indo. Então agora vocês já sabem, não está aparecendo uma função aqui, verifica o motorzinho. Por padrão, 3.6, ajuda para tudo. Tá? Bom, então vocês já viram que, clicando aqui, eu envio um arquivo, né? Aqui é onde a gente digita todos os nossos comandos. Então, faça uma coisa e blá, blá, blá. E aí eu tenho a setinha para enviar. Tem a opção também de dar o comando por voz, tá? Que é esse microfone. Então, essa é a tela. Agora que vocês já sabem onde envia foto, onde envia tudo, nós vamos fazer aqui a nossa primeira atividade aqui prática. Eu só... Ai, meu Deus, onde eu cliquei? Nós vamos aqui para a nossa primeira atividade prática, que é, nós vamos fazer o nosso mascotezinho aqui, tá? A gente vai fazer um mascotezinho aqui do nosso evento. Então tá lá, eu vou mandar o link aqui para vocês aqui no chat. Quem tiver num computador e usando celular, ó, pode digitalizar o QR Code. Então nós vamos fazer o nosso mascote assim, ó. Vocês vão abrir o Gemini no computador ou celular. Pegue o link aqui no chat ou no QR Code. Você vai subir uma foto sua, uma selfie, tá? Sobe uma selfie sua. E lá no campo de chat, você vai colocar o seu nome, um cargo, o cargo que você tem, se eu sou estudante, sou professor, sou palestrante, e vai dizer qual uma paisagem ou um cenário de fundo que você deseja, tá? Então deixa eu mandar aqui já no chat para vocês. Ó, o link já está aqui no chat. Acho que faltou um H e ficou... Aí agora foi, certo. Eu vou deixar fixado até a mensagem para facilitar. Nossa, agora que eu estou reparando aqui, porque eu falei por causa do sol na minha imagem, tá meio sombrio assim, né? Tá uma luz vinda. Tá meio dark, né, amigo? Né?
É que hoje o sol aqui pegou bem na... Já ia falar para a mãe acender a luz aí. Bom, já perceberam aqui que a Tânia é minha irmã, né? E a Sara Morena que falou aí agora também, que é Maria, minha colega de faculdade, minha parceira, minha melhor amiga do mundo. Pode chamar Maria, amigo, não tenha medo, não. Estão conseguindo fazer? Pessoal, vocês conseguiram acessar o link, só para eu ter uma noção que se foi o link, pode dizer aqui no chat. Eu vou até abrir aqui também o link, ó. Vou apagar tudo aqui para ir fazer um passo a passo aqui com vocês, ó. Isso que eu estou mandando, que eu mandei para vocês, é uma gen. O meu não foi aqui. Calma aí, gente. Eu sei. Tem que o link, Ctrl V. Ah, agora foi. Então vamos lá. Tá dando erro. Mas você tá pelo celular ou pelo computador? Pode ser que no celular, quando eu percebi isso ontem, que ele não está carregando exatamente o aplicativo, ele está indo pelo navegador. Aí ele está abrindo pelo navegador e você tem que estar logada já com a sua conta. Se não tiver logada, ainda bem que a Rosana colocou essa observação aqui. Ontem, fazendo os testes, assim, quando ele abre no celular, a gente tem um aplicativo ali de celular, do Gemini. Então, quando eu mando um link, né, ele funciona perfeito, mas é quando vem um link de fora, ele tende a subir ali no navegador do celular. E aí a conta do Google, a sua conta do Google já tem que estar ativa lá. Senão ele começa a gerar esse erro. Eu percebi isso ontem, mas é só quando a gente envia link. Tá? Assim, usar ele no geral, ele está indo. Ó, o que ele pede aqui que eu falei, né? Era uma foto. Então, vou enviar uma foto minha aqui, uma qualquer, uma. Eu não tenho muitas fotos boas. Aí que eu falei, ó, coloca seu nome. Então, no meu caso aqui, ó, Thiago Nali. Meu cara que é educador digital. E cenário, gente, eu vou colocar aqui um cenário apocalíptico digital. Não, deixa eu ver. Um cenário cyberpunk. E pronto. No notebook você conseguiu, Rosana? Ah, não, é que você tá vendo ainda. Tá, então, ó, vocês vão gerar uma imagem aí, para vocês já verem, então, como eu falei, que ela é uma generativa multimodal. Ó. A gente já consegue criar algumas coisas. O meu, como eu falei, como o meu computador não é muito bom. E tá aí, ó. Gerou o meu. Postem nas redes sociais. Deixa eu deixar aqui, ó, que eu falei, né, ó. Zé, postem nas redes sociais, me marquem na rede social, que é o @thiago.educador. Demora, às vezes, um pouquinho para gerar, dependendo do computador que estão usando. Quando vocês vão gerando aí, eu vou arrumar minha garrafinha de água aqui, que ela já esvaziou. E aí, pessoal, conseguiram? Ficar igual aqueles professores. Conseguiram? Tiago, Oi, é o pode falar. Jefferson. Oi, Jefferson. Estou fazendo aqui, eu estou fazendo. E aí, como eu tenho a linha Pro,
a conta Pro do Google, né? Ele tá me desencadeando várias perguntas para ser mais assertivo ainda. Nossa, a parte Pro. Por isso que eu por isso que eu criei uma conta gratuita, né? Porque se eu fosse mostrar aqui na Pro, mas realmente, e gente, até aproveitando que o Jefferson colocou, tô fazendo, eu fiquei estranha. Débora, acontece. Eu vou te contar o segredo aqui. Quando eu já abri ali, peguei uma foto, é porque eu falei, essa é a minha melhorzinha, a minha foto melhorzinha que vai. E aproveitando o gancho aí do que o Jeff trouxe, né, que ele tem a conta Pro, eu também tenho. Para quem está ainda numa faculdade, é um estudante, o Google acabou de abrir novamente um programa que ele dá de graça, o Google Pro, para quem é estudante. A gente tem que colocar o nosso e-mail acadêmico ali, tudo. Então, eu tenho o Google Pro, já vai fazer uns 2 anos, porque eu peguei um programa desse, aí eles dão 1 ano de graça. Chegou esse 1 ano de graça, eles estenderam. Aí o meu acabou agora em julho. Só que aí eles falaram, olha, você quer continuar? Você vai pagar R$ 9,90. Aí eu falei, tá bom, continua. Então é uma dica aí, que depois eu posso preparar um material, que eu estou preparando um material, que assim, eu tive a formação na quarta, e essa formação hoje aqui no sábado, né, que é o mesmo conteúdo. E aí durante a semana, eu vou mandar tudo pro e-mail de vocês, de quem participou aqui, né, pro e-mail, passar um material completinho, assim, ó, com prompts, com dicas, com essas coisas assim, que aí eu vou mandar só para quem participou mesmo, tá? Então, vamos lá. A maioria já fez, postando. Aí eu vou seguindo aqui. Bom, o que nós fizemos aí, nada mais foi do que dar um prompt, né? Ou seja, o prompt ele é um comando. Então, quais foram os comandos que eu usei? Eu subi a foto e eu dei um comando ali, que o comando já estava, o meu praticamente já estava pronto, vocês usaram um gen. Mas o comando foi, eu dei meu nome, eu dei meu cargo e o cenário, tá? Então, e ela tinha um comando interno ali, e ela foi lá e fez, então ela gerou. Né? Gente, hoje está aqui, ó, eu coloquei aqui que eu estou em aula, tudo, e tem um monte de gente me chamando. E o pior é que são colegas mobilizadores como eu também, que estão me chamando. Aí eu não estou conseguindo ver. Bom, vamos lá. Então, eu dei esses comandos. Prompt nada mais é do que comandos, né? É a palavra aí bonitinha para a gente falar comando. Quem é uma galera mais antiga aí como eu, que é da geração anos 80, tudo, e pegou a informática desde o início ali, a gente tinha, lá na época do Windows XP, até antes do Windows XP, né? A gente tinha o famoso prompt de comandos do MS-DOS. E eu lembro que era um nome tão redundante, porque era prompt de comandos do MS-DOS, mas prompt já é comando, né? Então, para quem veio dos anos 80, tudo, entender e pegou a informática desde o início ali, que era mais na unha, quem tinha que fazer tudo, começa a se acostumar um pouco melhor aí com esses termos. Porque quando a gente fala prompt, aí você fala, calma, eu lembro do prompt do MS-DOS. Ou subir um arquivo, tudo, começa a lembrar, né? Ah, calma aí, Rolando, já coloca, é o arroba, eu tô lendo o chat aqui, é o arroba Thiago, com TH, ponto, educação. Deixa eu voltar, que o pessoal vai postar nas redes sociais aí, então calma aí. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Então, é o Thiago, ponto, educador. Que agora que eu tô vendo o da Laís está gerando, a Rosana terminou de gerar, e da Débora também. Espero que vocês que tenha ficado bonitinho o crachá de vocês aí. Então, voltando aqui a falar dos comandos. Então, a nossa interação com a IA, com essa ferramenta, são comandos. Né? A gente tem que ir ali, ó, inserindo os prompts, tá? Então, explicando detalhadamente o prompt. Então, o prompt são as instruções, tá? Que a gente passa para a IA. É a forma ali como a gente se comunica, né? Que é a nossa necessidade. A gente tem que detalhar exatamente o que queremos. Ah, obrigado por ter colocado aí. Então, o segredo hoje para você extrair o máximo de uma IA é você falar com ela bem explicitamente, como se você estivesse dando uns comandos para um humano, tá?
Então, os nossos comandos, que é o prompt, quanto mais específico ele tiver, quanto mais linguagem natural ele tiver, melhor ela entende, tá? E hoje, uma das habilidades que está mais em voga aí no mercado de trabalho, em tudo, na educação em geral, é a habilidade de escrever bons comandos. Tá? Tanto que hoje você tem até faculdade aí já de engenharia de prompt, que nada mais são do que pessoas que vão treinando cada vez mais, vendo ciências para isso, de como passar o melhor comando possível para uma IA. Tá? Então, vamos lá. Como que seria um comando de alta qualidade? Por exemplo, eu falei agora para vocês, ó, habilidade de escrever bons comandos, que está aí nele. Então, vamos ver como que seria um comando. Eu estou com algum microfone aberto aqui. Tá? Comandos de alta qualidade. O que será que é isso? Vamos lá. Ó. Será que esse comando, esse prompt para mim tá bom? Ó? Na área de educação, aí, ó, cria uma atividade de matemática sobre divisão para o 3º ano do fundamental. Vocês acham que isso aí é um bom comando? Reagem aqui, escreve no chat, fique à vontade. Vocês acham que é um bom comando? Tipo, ó, cria uma atividade de matemática. Está vago, né? Porque assim, só está falando, cria uma atividade aí de matemática. E aí que a gente aprende a fazer os bons prompts. Ela vai entender esse comando? Vai. Entendeu? Vai. Só que é a hora que você vai ficar nervoso. Que eu já escutei muito. Thiago, eu coloco aqui, não faz nada do que eu estou pedindo, não ficou bom. Aí você fala, calma. Como que você fez, tá? E aí, então, a gente vai conhecer aqui, ó, umas siglazinhas que não é para vocês decorarem essa sigla, tá? Mas é o parts. Né? O que é esse parts para prompt? Parts nada mais é do que a sigla para persona, autoridade, resultado, o tom e suporte. O que é isso? É quando eu elaboro um bom prompt, a primeira coisa que eu tenho que fazer para IA dizer quem ela é. Tá? Como assim, Thiago? Eu falei, cria uma atividade de matemática para o 3º ano. Mas quem está criando essa atividade? Pensa no seu círculo social agora. Chegou uma pessoa lá e você falou, cria uma atividade para o 3º ano. Essa pessoa é sua estagiária? Essa pessoa é um médico? É uma cozinheira? É o quê? Então, por isso que seu comando ficou genérico. E aí você fala, não entregou o que eu queria. Aí começa a ficar bravo, né? Então, aqui, ó, é uma persona, ou seja, eu começo um bom comando dizendo quem ele será, ó. Atue como um pedagogo especializado em design instrucional e elaboração de materiais didáticos. Então, aqui eu estou dando já persona de como ele vai se comportar para o que eu estou pedindo. Então, aí vem lá, ó, elabore o conteúdo estruturado, que é a autoridade, né? Elabore o conteúdo estruturado de uma folha de atividades focada em divisão de números inteiros. Veja que aqui já foi mais específico. Qual o resultado que eu espero disso? Olha, o que eu espero é que o material deve ser formatado, visando a impressão em uma página de tamanho A4, inicie com um cabeçalho contendo espaços para nome, data e turma, no formato 3º ano e espécie. A estrutura deve conter exatamente uma situação problema e, em seguida, no mínimo, 8 contas diretas de divisão, deixando explicitamente demarcado o espaço. Qual o tom que ele vai usar? Que ele já sabe que é 3º ano, né? Mas vamos lá, ó. A linguagem da situação problema deve ser clara, didática, lúdica e totalmente adequada para a leitura autônoma de crianças da faixa de 8 a 9 anos. Então, aqui eu já estou dizendo para ele como que tem que ser esse formato. Aí você vai falar, mas, Thiago, eu tenho que dizer para ele mesmo que o tom tem que ser para crianças de 8 a 9 anos. Ele não sabe, não, que o 3º ano do fundamental são crianças de 8 e 9 anos? Aí aqui eu te pego. Lá no início da nossa apresentação, eu falei para vocês que eu fiz também, além da pedagogia, eu fiz a andragogia, né? Ou seja, a ciência da educação de jovens e adultos. Nós temos o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eu não tenho 3º ano também para adultos? Então, vamos supor que eu estou elaborando então, esse material para o meu EJA.
Se eu não dizer, então, para a IA adequar essa linguagem, imagina como que ia ficar essa atividade? Então, aqui eu até posso colocar, né? Até nesse tom, aí que fica a dica, ó, de por que você tem que dar bons comandos. Porque se fosse para um EJA, então eu ia colocar, ó, uma linguagem adequada para a leitura autônoma de jovens e adultos entre 40 e 50 anos do EJA. Então, por isso que é importante a gente saber o que a gente está falando, o que a gente está pedindo. Lá eu falei que o bom comando, hoje, as habilidades que estão pedindo, é você saber passar bons comandos, tá? Então, você tem que pensar em tudo isso, ó. Atue como um pedagogo especializado em design, tá? Eu quero que você elabore um conteúdo. Então, é como se você estivesse conversando com uma pessoa mesmo, tá? É aquele seu estagiário, é o primeiro dia dele. Ele não sabe ainda fazer nada. Então, você vai ter que ensinar, tá? Com o tempo, tá? Isso aí foi até uma pergunta que a minha irmã fez ontem. Ela falou assim, toda vez eu tenho que dizer qual é a persona dele? Não. Com o tempo, eu falei que a IA, ela lê padrões. Lembra lá no início? O que é a IA generativa? Ela lê padrões. Então, ela consegue entender já esse seu padrão. Se, depois de vários tempos pedindo alguma coisa, e depois eu vou te mostrar um outro segredinho aqui, ela já sabe que você é uma professora do ensino fundamental. Ela já sabe mais ou menos como que é o ambiente da sala que você dá aula. Então, assim, os primeiros prontos, os primeiros 30, os primeiros 10, os primeiros 15, é sempre bom você estar dando esse comando. Se você for sair desse seu padrãozinho, assim, do tipo, o que é esse padrãozinho que eu estou dizendo? Eu sempre faço atividade para o terceiro ano. Só que dessa vez, me pediram para cobrir uma professora ou alguma coisa do sexto ano. E lá eu não... eu dou aula de matemática, mas no sexto ano, dessa vez, eu vou dar filosofia ou física. Sei lá, não tem física ainda, não sei. Mas aí sim você tem que dar autoridade, porque é para ele não usar aquele seu padrão. Então aí que você vem com a persona. E por fim, aí que eu coloquei no comando, ó, o suporte, né? Que ou seja, eu estou dando que é mais um contexto a mais para IA. Então, ó, o público-alvo é o terceiro ano do ensino fundamental. A situação problema deve obrigatoriamente utilizar elementos da realidade e do cotidiano das crianças. Aqui eu fui bem Paulo Freire, né? Então, como troca de figurinhas, cards colecionáveis ou divisão de itens e jogos, garantindo que a operação matemática faça sentido prático na vida deles. Então, veja que eu saí de um prompt genérico, que é cria uma atividade matemática sobre divisão por terceiro ano, para algo mais, não vou dizer complexo, mas assim, com mais contexto, com mais informação, para ela ser a mais assertiva possível, tá? Então, vamos lá, vamos para a prática aqui. A prática nada mais é do que eu mostrar na prática. Deixa eu ver como que ficou meu desenho. Eu só gerei aqui para vocês, mas não ficou free. Eu pedi um cenário cyberpunk, né? Olha, ficou bem legal. Isso aqui até eu vou postar depois aqui. Ó, eu vou dizer aqui, uma atividade bem complexa. E já vou começar a mostrar para vocês aqui, ó. Ó, crie uma atividade de alfabetização para primeiro ano. Olha que genérico que foi isso. Ó, e me deu, tá, umas coisinhas, você fala, Thiago, não era bem isso que eu queria. E aqui agora vem um segredinho, que é o que eu vou mostrar para vocês, ó, que eu falei, é o modo Canvas. O modo Canvas, ele serve para a gente criar código, para criar mini programinhas, e agora é a hora que eu vou usar o combo aqui, então, o bom comando junto do Canvas, que eu falei para vocês que hoje seria Canvas. Olha já a diferença aqui, quer ver, ó? O mesmo comando, tá, ó, crie uma atividade de alfabetização para primeiro ano. Só que com o modo Canvas agora habilitado. Vamos ver se vai melhorar. Olha o modo Canvas em ação para eu mostrar para vocês. O modo Canvas é isso. Ele abre uma nova janelinha aqui lateral, ó, tá? É como se fosse um quadro em branco aqui que ele para gerar programas, códigos e tudo mais. Tá?
Então, aqui, ó, do lado esquerdo está o chat que eu estava usando, né? Aí ele vem dizendo aqui um pouquinho do que ele fez, o link, e aqui, ó, vem, ó, a atividade de alfabetização primeiro ano. Lembram aqui, ó, do lado esquerdo, quando eu falei que eu tinha, ó, biblioteca? Então, esse Canva aqui, já que ele está me criando, já vai aparecer em biblioteca depois, tá? Eu só fechar a barra. Ah, até falei, se não estiver aparecendo aqui para vocês à esquerda, ó, bem aqui, ó, em cima do logotipo do Gemini, ele abre ou fecha essa barra lateral. Então, se não estiver aparecendo, tudo. Ó, modo Canvas aqui, aí ele está dizendo o que ele fez, alinhado às atividades da BNCC, sessão orientada, e já me criou aqui alguma coisa, ó. Olha a diferença já. Isso com o comando genérico. A única coisa que eu fiz foi habilitar o modo Canvas, tá? Então, ó, tá aqui. Aí ele me dá a opção, ó, de imprimir, ou vir aqui, ó, criar página da web, um infográfico, tudo. Então, ou seja, eu posso, a partir dessa informação, criar novos objetos educacionais, tá? Aqui vem ele criou, mas ele cria tudo isso aqui com a opção de você salvar, ou seja, ele não vai ser tão funcional dentro dele mesmo. Ele aqui é um programador. Então, ó, eu tenho a função de imprimir. Eu posso imprimir aqui, aí, claro, eu regulo aqui do lado, né, o layout, ó, paisagem, retrato, tudo. Mas aqui vocês já estão vendo que eu já tenho uma facilidade para atividade. Muita gente costuma fazer isso aqui, ó, que eu sei, quem é da educação, quer tudo. Abre o Google e coloca lá, né, ó, atividade de alfabetização do primeiro ano. Eu sei que a maioria faz isso aqui, ó. Aí vai lá no imagens, aí começa, ah, eu gostei desse daqui, que bonitinho. Aí salva no computador. Aí pega outro, salva no computador. Aí tem esses nomezinhos aqui no canto, que é o site que você pegou. Às vezes tá cheio de erro, né, tudo, e vai gerando. Quando eu falei para vocês que o Gemini é um aliado na educação, é que é para você ganhar tempo, tá? Então, o papel hoje do Gemini aqui na educação não é ser mais uma obrigação, mais uma coisa para eu usar. Não, é para você ganhar tempo, tá? Aí você já começa a pensar assim, ó, o que eu poderia fazer se eu tivesse mais tempo? Ou o que eu vou fazer? Que eu digo que aquilo que a gente pensa, nós atraímos. Então, não é o que será que eu faria se eu tivesse mais tempo, é o que eu vou fazer com mais tempo. A maioria dos professores gastam 2, 3 horas para fazer um plano de aula, todo dia tem que fazer, perde o final de semana, e com o Gemini, aqui, ó, por mais que você fale, Thiago, mas não ficou bom, mas você já tem um norte aqui. Você pode salvar tudo isso daqui e já ir modificando. E agora eu vou te mostrar um outro aqui para vocês. Eu vou melhorar. Só uma coisa. Às vezes, não é sempre bom ficar se mantendo na mesma coisa. Eu posso fechar aqui a lateral, tá? Para a janela. Ó, aqui foi, ó, cria uma atividade de alfabetização para o primeiro ano. Aí ele me deu uma coisa aqui. Aí eu já mudei dando o mesmo comando. Crie atividade. Dependendo do que você quer fazer, não é legal ficar usando o mesmo chat. Abre um chat novo, tá? Ou seja, uma conversa. Abre uma conversa nova. Tá? Assim como se eu for mudar de assunto, usa uma conversa nova. Por quê? Aqui ele já está focado no primeiro ano. Então, se eu começar a falar de terceiro ano aqui, ele meio que buga, né? Lembra que eu falei da persona? Então, quando eu já digo no chat, dentro daquela conversa, ele vai ser aquela persona. Então, você pode criar várias personas, já, tipo, uma para ser cozinheira, uma para ser professor, um para ser um que eu usei ontem, que foi, seja um astrólogo para saber mais sobre meu signo, porque aí você consegue renomear os chats aqui, ó, renomear, ó. Então, isso aqui, ó, atividade alfabetização primeiro ano. Eu posso colocar o pedagogo primeiro ano. É que esse aqui tá genérico, né? Mas, ó, então, é atividade para o primeiro ano que eu quero fazer. Eu preciso ficar digitando tudo de novo? Não, eu aproveito o mesmo chat. Então, você pode criar várias conversas com várias personas. Você já deixa ali, ou seja, eu ia brincar aqui, né, dizendo que assim, ultimamente a gente já está virando antissocial, né, principalmente as crianças, a gente só vive no celular, rede social, ou seja, eu já falei, aqui, a lista de chats aqui do lado das conversas vai acabar virando seu ciclo social.
Porque aí você cria lá um que eu falei, ó, pedagogo do primeiro ano. Aí você cria um pedagogo do segundo ano, o astrólogo para falar de signos, o cozinheiro. Aí você vai falar, quem são vocês? Você fala, nossa, eu conheço um monte de gente, olha, eu conheço gerente, advogado júnior, e tá tudo aqui, meus amigos. Ou seja, ele acaba virando isso aí, que a gente fica mais antissocial ainda. Mas eu vou pegar um comando aqui de atividade, que eu separei aqui, que esse aqui eu acho muito legal. Ele não está tão complexo, porque quando vocês viram lá o parts, né? Ó, deixa eu voltar aqui o parts. Vocês falam, Thiago, eu preciso de um comando tão grande assim? Não precisa ser tão grande. O importante é você saber que ele precisa de uma persona, tá? Um tipo de resultado que você espera e um contexto. Não precisa ser exatamente tudo isso. Isso aqui eu trouxe como exemplo, tá? Mas vamos lá, nova conversa. Então, esse aqui, ó, já vou habilitar o modo Canvas, desde o início que eu falei, depois que vocês aprenderem a usar o Canvas, ele vira seu parceiro para tudo, ó. Olha esse prompt aqui. Atue como um professor de alfabetização de uma turma de primeiro ano. Crie 2 atividades sobre a parlenda Batatinha Quando Nasce, com partes do texto fatiado, uma com frase e outra com palavras embaralhadas, para que os alunos possam montar como um quebra-cabeças. A atividade pode conter ilustrações. Eu falei, quanto mais contexto você tiver, é melhor. Aqui ainda está um semi-genérico. Eu poderia colocar a maioria da sala, como é primeiro ano, 50% da sala já é silábico alfabético, eu tenho 4 alunos que são silábicos por valor, eu poderia estar dando mais contextos para ele, tá? Aqui eu posso, ó, também colocar aqui, ó, o resultado, só para melhorar um pouco, ó. Resultado pode não. Deve ser em tamanho e margens para impressão em formato retrato em uma página A4. Então, vamos lá, modo Canvas ativados, atividade Parlenda. Vamos ver. Vocês lembram que eu já fiz uma atividade ali de primeiro ano, né? Eu falei, o tempo aqui dele gerar depende da sua conexão e da sua capacidade computacional. Meu computador é de 2015, então... Aí, é o famoso, quem sabe faz ao vivo. Ó, eu gostei porque ele está falando, a folha foi elaborada no formato tipografia caixa alta, ideal para frase. Estou gerando o arquivo, pronto. Tá, e cadê o arquivo? Cadê o arquivo? Eu gosto do ao vivo é isso, porque pode acontecer isso, tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho um botão, deixa eu mostrar, ó. Aqui embaixo tem um botãozinho, ó, refazer. Nossa, ele já me deu a opção para refazer, mas não personalizar. Então acho que o meu comando ficou um pouco genérico, mas vamos lá então, não personalizar. Ele já me deu como sugestão, né? E, gente, vou contar uma coisa aqui para vocês. Às vezes a gente está mostrando aqui uma coisa na prática, e, como eu falei, a IA generativa levou 5 semanas para ter 50 milhões de usuários. As coisas estão aceleradas. Então, nós, mobilizadores Gemini, nós temos nossos treinamentos, né? Nós temos o Gemini Academy, nós recebemos treinamento nós temos os nossos tutores ali, nossos mentores, e até eles também, quando eles estão dando treinamento, por quê? Às vezes, de madrugada, o Google vai e atualiza alguma coisa, porque está sendo uma coisa tão assim rápida. Então, às vezes, a gente olha uma coisa, a gente vai te ensinar uma coisa, aquilo já não é mais o mesmo. Então, assim, a IA está numa velocidade gigante. Mas olha aqui o resultado já, ó, né? Eu pedi para ele refazer, olha essa atividade. Olha isso. Tá? Isso aqui para mim tá lindo, tá lindo. Aí eu pergunto para vocês, o bom professor, assim, para agradar ali, se você é coordenador pedagógico, você também pode responder, mas eu sou professor, eu preciso puxar o saco da minha coordenadora, do meu coordenador. É ele que imprime na sala dele as minhas tarefas. Eu vou entregar essa tarefa aqui que eu peguei na internet, ou eu vou pedir para ele imprimir essa totalmente personalizada por mim. É aí que é a hora que eu falo, por que o Gemini é um aliado na educação? Minha coordenadora está te assistindo, tá? Só para te falar.
Olha que bom. Porque aí é que eu falo. Então, agora vamos lá, na visão de coordenadora. A coordenadora vai valorizar mais um professor que entregou isso ou um que entregou dessa forma? Gente, o Gemini está aí para isso. Aí vem um truquezinho aqui, ó. Eu tenho a opção de compartilhar isso daqui. Então, ó, se eu clicar em compartilhar, ele vai gerar um link. E quando eu mandar para as pessoas, ele vai abrir só aquela parte ali que vocês viram, ó, mas dentro do Gemini. Tá? Ele vai abrir dentro do Gemini. Ó. Tá aqui, ó. Bonitinho. Então, você pode compartilhar com a pessoa. O que eu falei aqui, lembra que eu falei sobre conta institucional e conta pessoal? Quando você está com uma institucional, tá? Eu já testei alguns governos e prefeituras, principalmente Prefeitura de São Paulo, pessoal do Rio Grande do Norte, aí também do governo do estado do Rio Grande do Norte, tudo, ele não permite compartilhar muito com quem é de fora, tá? Então, se vai ficar uma coisa bem estrita ali, você tem que compartilhar. Então, se eu fiz pela minha conta institucional, eu vou compartilhar com conta institucional. Ah, um outro professor pediu. Então, é no institucional dele, porque ele pode ter. Por isso que eu falo, mas você pode usar o seu pessoal, embora a institucional é a pró, tá? Então, aqui, ó, ele está dentro do Gemini. Quando eu compartilhei, então a pessoa vai abrir, ó, dentro do Gemini. Mas eu tenho também a opção aqui, ó, de baixar. Eu recomendo baixar. Por que eu recomendo baixar? Ele cria, sempre aqui do lado, ele cria o famoso HTML. Quem é das antigas, né? Ou não, quem já abriu, mas quem pegou a computação lá no início sempre teve a vontade de falar assim, eu queria aprender a fazer site. O HTML, ele é uma linguagem de programação para a web, tá? Então, todos os sites que a gente vê tem um HTML por trás. Então, tudo que aparece na tela. Tanto que, ó, eu tenho o prédio aqui e tenho o código. Se eu clicar em código, ó, doctype HTML, tá? Então, então, isso que ele me gerou aqui, ó, Thiago, o que ele me gerou é um PDF? Não, é um HTML, tá? Por isso que ele tem a opção de baixar, porque depois que eu baixei, eu já fiz o download, eu tenho também, ó, ele abre como se fosse um HTML, tá? Então, eu imprimir daqui também é mais fácil, aqui é só clicar com o botão direito e imprimir. Ó, pode ver que ele está no tamanho certinho aqui do... Se eu só ver as minhas margens, cada hora eu uso uma margem padrão. Vai. Mas tá vendo, ó, como você já conseguiu criar uma atividade personalizada, aqui eu vou dar uma nova coisinha aqui. Calma aí. Aquele não apareceu agora, cadê? Bom, ele aqui vem trazendo as instruções, né? Prévia, console, baixar, atualizar e compartilhar. Ótimo. Então tá aí em atividade Parlenda. Agora aqui eu vou melhorar um pouco mais, ó. Quero o mesmo comando, ó. Atividade Parlenda você tinha. Transforme isso em uma atividade gamificada. Gente, eu tô escrevendo ruim aqui. Transforma isso aqui em uma atividade gamificada com sons e um. Ó, eu tô lá na mesma atividade. A única coisa que eu pedi agora para ele é que eu quero que ela seja gamificada. Ó, transforma isso em uma atividade gamificada com sons, imagens e um painel do professor. Ainda no modo Canvas. Novamente ele abriu aqui, né, na lateral, ó. Então, ele está criando. Aqui é legal que o Gemini, ele é performático. Ele é tipo um artista. Então, ó, você vê aqui, ó, vai correndo a barrinha, ele vai criando, vai gerando os códigos. Se algum de vocês souberem programar, até que conheça um programador, vocês podem pegar esse código e falar assim, ó, quanto tempo você levaria para gerar um código desse? Eu já fui da programação web. Eu já fiz sites na vida. Antes da IA, que a gente tinha que criar de cabeça, tinha que saber fazer. Gente, eu levava no mínimo, ó, todo esse código aqui, cada uma dessas coisas, no mínimo 5 dias. Eu estou fazendo isso aqui em segundos. Ó, principalmente essa parte aqui, ó.
que é a parte de sounds e os efeitos, né? Ó, que ele está entrando no JavaScript, tá? Aqui ele começou a programar em JavaScript. Então, isso aqui a gente levava 5, 6 dias para fazer. Então, quando fala assim, a IA vai substituir o professor, a IA vai substituir profissões, não, não vai. Tá? O professor continuará sendo o curador. Assim, é minha obrigação enquanto professor ver se tudo isso aqui está certo. Tá? Então, a IA, ela comete erros. A IA, ela é uma aliada, ela não vai substituir o professor. Mas existe uma diferença. O professor que sabe usar uma IA vai substituir o que não sabe. Como eu falei, 5 semanas levou para chegar a 50 milhões de usuários. Então, hoje, tá, e até no nosso grupo aqui de mobilizadores, a gente estava conversando ontem à noite, falou assim, como que vocês estão lidando? Porque eu estou dando a formação, porque tem muita gente, para vocês entenderem, mobilizadores Gemini, nós somos em 420 atual, espalhados pelo Brasil. Então, alguns estão dando essa mobilização aqui, ó, de forma online, igual eu estou dando, tanto para professor, para coordenador, para acadêmicos. Tem gente que está dando específico para professores universitários, tem gente que é só para o fundamental ali interno na escola, numa JEIF, é que o JEIF é mais comum aqui de falar na Prefeitura de São Paulo, né, mas uma reunião pedagógica. E aí fala assim, como vocês estão lidando? Em outros lugares. Oi? HTPC em outros lugares. Em outros lugares é HTPC. Então, assim, aí estavam falando, como que vocês estão lidando com a rejeição? Que tem professor que falando, porque a inteligência artificial é... A gente fala, gente, não tem que lidar com a rejeição. Porque teve um professor que falou, que a Rosana, que também é mobilizadora, né, que eu me lembre, porque, assim, alguns nomes eu vou decorando. E colocaram lá no grupo, né, que uma colega colocou, o professor falou assim, o professor estudou para fazer as atividades, ele que tem que fazer tudo isso. Cara, aí eu até respondi lá, falei assim, bom, é da mesma forma, então, para que eu vou usar um carro para chegar na escola se eu aprendi a andar? Então vai a pé. Gente, a ferramenta está aí para facilitar, não é pelo fato que você estudou, mas isso aí é obrigação do professor. O professor fez. Quem deu o comando foi o professor. Quem está auditando para ver se está certo, se está atendendo a intencionalidade pedagógica, tudo, é o professor. A gente só está poupando tempo. Entendeu? Em vez de ele ficar ali, procurando no Google, salvando no computador, em segundos ele fez, mandou para a coordenadora, já fez, acabou. Entendeu? Ele não deixou de fazer o trabalho dele. Por isso que eu falei lá no início. O que você vai fazer com o tempo que você vai ganhar? Afinal, tudo que a gente pensa, a gente atrai. Então, não é o que eu vou fazer se eu tiver mais tempo. Você vai ter mais tempo, tá? Nem que seja minutos, horas, conforme você for aperfeiçoando, vai ter. Lembra que eu pedi para criar aqui uma gamificação? Tá aqui, ó, bonitão. Eu falo, dentro do próprio chat aqui, ó, onde ele tá, ele não funciona muito bem. É uma visualização. Então, ou eu compartilho isso, ó, compartilho, que é para ele rodar perfeitamente, ó, porque ele vai rodar fora. E para rodar melhor ainda, eu salvo. Que ele roda melhor. Porque mesmo aqui, ó, quando eu compartilhei, ele ainda está dentro do Gemini. Então ele vai ter algumas limitações de som. Deixa eu ver se o som... Ó, eu posso habilitar e desabilitar o som. Porque lembra que eu falei que era gamificado? Então, olha lá, ó. Se a minha escola tem computador, tem lousa digital, tem alguma coisa, eu posso fazer criança por criança. Então aqui vai ser a Ana Mercedes. Nunca tive aluno com esse nome, mas eu gostei agora. Mercedes. Não. Ana Mércia. Pronto, gostei. Ó, ouvir a Parlenda cantar. O áudio não vai sair para vocês. É que quando eu estou apresentando, o áudio não sai. Mas eu estou escutando ele aqui. Ele fala a Parlenda. Só, rádio certo para o lugar certo. Ó, é uma atividade gamificada. Então, a batatinha quando nasce. Então, ó, eu posso clicar para ouvir. A batatinha quando nasce, espalha ramas pelo chão, menininha quando dorme, põe a mão no coração. Gente, imagina criança fazendo isso daqui com tablet, com computador, e cada uma vai fazendo. Então, vamos lá, verificar a resposta. Uhul! Plim! Aí, vamos lá aqui, deixa eu ver. Tem mais, ó, tem mais os desafios. Meu Deus,
só vou mostrando aqui para vocês rapidinho, tá? Ó. Forme a primeira frase da parlenda. Batatinha quando nasce. Aí tem ouvir, ó. E vamos lá. Painel do professor. Ó, é que aqui ele já gerou alguns nomes. Mas aí, ó, eu posso criar um painel. Já que me deram um gancho aqui, né, tem uma coordenadora na nossa live. Imagina a coordenadora não criando atividade, mas como ela precisa coordenar vários professores, ela pode criar uma espécie... Ela não sabe programar, mas ela pode criar aqui, ó, crie um sisteminha, atue como um designer de sites, me crie um sistema para eu controlar as atividades dos professores, com relatórios de falta, ou blá, blá, blá. E você ter um painel inteiro assim programado, sem você saber programar nada. Aqui, no caso, é aluno. É por isso que eu falei, o foco aqui é educação, mas ele vai te trazer ideias para controle de gastos pessoais. Imagina se eu tivesse um painel semelhante a esse, onde tem o meu salário, o que eu gastei com o mercado, o que eu gastei com o gato, com o cachorro, que aqui está dos alunos. Então, olha só. Ele trouxe aqui alguns alunos, mas eu já vi que tem um botãozinho aqui, ó, simular alunos, tudo. Então, ele trouxe, ó, taxas de acerto, estrelinhas acumuladas. Eu adorava dar estrelinha para os meus alunos. A coisa que eu mais gastei quando eu estava lá no terceiro ano. Eu comprava adesivo de estrelinha, porque estrelinha... Aqui, ó, configurações de acessibilidade, leitura em áudio, sim, botão de dica ou não, somente caixa alta não. Então, veja que essa atividade que eu criei, deixa eu apagar essa outra aqui, fechar, na verdade, um simples comando que eu dei aqui, que eu falei, né, ó, transforma isso em uma atividade gamificada com sons e imagens de um painel do professor. Ele me criou todo esse sistema, tá? Todo esse sistema. Então, você imagina o que é quebra-cabeça de verso e frase, quebra-cabeça de palavras. E é o que eu falei, aqui eu estou compartilhando com o Gemini, mas eu posso salvar no computador para depois colocar no pendrive, alguma coisa. E vocês que têm conta institucional, vocês têm o famoso Google Sites, tá? Ele é um HTML. Dentro do Google Sites, eu tenho uma opção lá de criar uma página com código HTML. Então, eu posso pegar todo o código aqui, ó, que é gigante, copiar e colocar. Então, aí vem a dica. A maioria das escolas tem um laboratório lá de informática, tem o professor orientador de educação digital. Imagina vocês criando um site da escola, né, pelo Google Sites, já que vocês têm esse recurso institucional. Clica lá um primeiro ano. E todos os professores, ou o professor do primeiro ano que desenvolveu essas coisas, já coloca lá. Vocês vão ter um catálogo de produtos educacionais que é interno da escola. E agora vem a dica aqui para quem é a coordenadora ou para quem é gestor. Você pega esse site da sua escola e manda para o Madré, né? Para outros lugares tem outros nomes aí, que seria Diretoria Regional de Educação, Secretarias de Educação. Porque eu vou mandar um monte de papel, que a maioria ainda é papel. Eu fui estagiário da Secretaria de Educação aqui de São Paulo, e tinha muita coisa em papel ainda. A Adrê quer papel, que não sei o quê, quer portfólio. Cara, manda um link. Cria o site da escola, né? Criou o site da escola. Coloca todas essas atividades, ainda mais com painel de professor. Principalmente assim, Odrê, você quer saber como está a minha escola? Toma, acessa esse link aqui, ó. Tá aqui, ó. As crianças, para quem é professor ou para quem é acadêmico de licenciatura. Você pode criar um painelzinho desse, que aí eu vou ajudar vocês a fazer, que eu estou em desenvolvimento, que eu estou fazendo, que é o seguinte, eu vou postar foto de uma... Às vezes eu esqueço os termos, gente. Uma sondagem. Então, a criança fez a sondagem lá no papel. Eu vou postar isso aqui, e a IA já vai começar a me orientar, porque é o que eu falei, quem decide é o professor. Se aquela criança está numa hipótese alfabética, Gente, eu estou esquecendo tudo hoje. Perdão, Emília Ferreira. Mas hoje eu estou esquecendo os termos. Mas, né, é o silábico com valor, tudo. Que hoje eu estou focado em IA, então os termos mesmo. Emília Ferreira deve estar me matando. Mas, enfim. Então, eu estou mostrando aqui na prática um pouco para vocês o que dá para fazer.
Tem um outro aqui que eu já tenho pronto, para não ter que fazer, que eu acho incrível, que é para quem atua na parte da inclusão, né? Na educação especial ali. Isso aqui é uma prancha CAA digital. Que eu falei, você pode baixar, fazer o download ou compartilhar. Para ela funcionar perfeitamente, sempre compartilha ou salva, tá? Dentro aqui, se você usar aqui dentro, você vai ver que ela não vai funcionar muito bem, tá? Mas olha essa prancha que foi feita usando o Gemini. Que é a hora que eu pergunto, se tiver alguém aqui que é da educação especial tudo, o que você vai fazer com o tempo que você vai ter de sobra, porque você, em minutos, eu vou mostrar aqui, ó, como que foi o prompt, vocês vão ver que não é tão grande, ó, haja como um engenheiro de software, especialista em tecnologia assistiva e comunicativa alternativa, construa um protótipo funcional de prancha CAA digital, né, em um único arquivo de código estruturado, crie uma grade de cards organizadas por categorias cromáticas, verbos, mas, ó, é que aqui foi utilizado termos técnicos, tá? Ó. Inclua um botão falar, que utilize a API nativa, SPED, não sei o que lá, e blá, blá, blá. Mas não é tão grande. E tá aqui a prancha. Eu tenho toda uma prancha CA, que eu falei, vocês não conseguem ouvir o som, mas eu consigo. Eu tenho toda uma prancha CA aqui para ajudar o aluno da educação especial. Tá, então, a gente pode, ó, filtrar. Eu sei que eu testei muito isso aqui, eu achei incrível, tá? Eu posso criar tabuadas. Tem um pessoal aqui do Mobilizadores que criaram já uma tabela periódica interativa. Se eu achar essa tabela periódica aqui, eu mando para vocês, que às vezes eu salvo algumas coisas. Mas deixa eu achar aqui um link bom. Eu vou mandar para vocês. Mas cadê meus links? Eu não estou achando. Mas eu falei, durante a semana eu vou mandar. Porque nós temos também uma coleção. Nossa, acabei de fechar um arquivo que não era para fechar, mas tudo bem. Eu vou mandar para vocês que existe um site aqui do Grupo de Educadores Google Brasil, tá? Que é o GEG, que eles criaram aqui um site assim com um monte de prompt que você pode usar. Claro, você deve adaptar para a sua realidade, né? Mas eles criaram ali para facilitar, para quem é do ensino médio, para quem é da educação especial, para quem é coordenador. Então, eu vou mandar todo esse material para vocês. Hoje, a ideia é eu mostrar para vocês, ó, o que eu sou capaz de fazer com uma IA no modo Canvas habilitado. Por isso que eu falei para vocês que hoje o modo Canvas seria a cereja do bolo aqui. Porque é a hora que você vê a utilidade dessa ferramenta, é a hora que você fala, eu vou querer usar essa ferramenta. E um pouquinho por fim eu falei assim sobre o gen, né, que é os gens, ó. Para algum de vocês, esse gen não vai estar aparecendo aqui. Por que que ele não vai estar aparecendo? Porque ele só aparece quando você já tem um gen. Então, ele vai estar aqui embaixo nas engrenagens. Ó. Engrenagens, configurações, aí ele vai aparecer, ó, gens. O que é um gen? Um gen, ele é uma inteligência artificial ali, né, uma artificial personalizada, sua, tá? Lembra que eu comentei agora há pouco, por exemplo, aqui do primeiro ano? Atue como um pedagogo especializado nisso, nisso, nisso. Se eu sou um professor de primeiro ano e costumo fazer muita atividade de alfabetização, para eu não ter que estar toda hora fazendo isso, eu posso criar um gen. Um gen nada mais é então do que o seu mordomo. Sabe o que vocês usaram no início aqui para fazer lá a imagem? Tá aqui, ó. Meus gens, ó. Educa Gemini Capivara. Eu vou clicar aqui, editar só para vocês verem como que é. Não é tão difícil criar um gen, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó. Eu sei que vocês vão falar, Thiago, faz tudo de novo passo a passo. Mas é o que eu falei, a ideia é que eu dar um panorama geral, porque aí eu pretendo fazer depois formações específicas. Hoje é uma geral para vocês conhecerem um Gemini. Depois, lá para setembro, eu vou começar a lançar assim, ó. Vai ser o Educa Gemini focado em gens. Educa Gemini focado no modo Canvas. Educa Gemini focado no Deep Search. Então, hoje eu estou aqui passando para vocês as múltiplas maneiras de se preparar o Neston.
que é para vocês conhecerem, saber o que tem. Então, o Gen, ele é uma coisa que eu vou fazer repetidamente. Então, eu crio um robô para fazer isso para mim. Então, vou ficar mandando prompt para vocês e sobe uma foto desse prompt. Pode ver que vocês só subiram a foto, colocaram o nome, colocaram o card e o cenário. Agora vocês vão conhecer os bastidores. Porque eu criei um robozinho, ó, qual é a descrição dele, ó? Cria uma imagem estilizada de entrega de crachá, ó. Instruções. O que é as instruções? O prompt, gente. O prompt. Então, ó, olha lá a instrução, ó. Você é o Gen especializado em gerar imagens fotorrealistas e corporativas, onde a personagem principal é uma capivara antropomorfóbica e simpática, atuando com uma garota propaganda embaixadora da firma. Seu objetivo é criar uma cena onde a capivara está entregando um crachá diretamente para a câmera. Personagem central. Então, aqui, ó, para criar um Gen, aí sim você tem que ser o mais específico possível, porque ele é um robô que vai só receber e fazer. Então, a personagem central, uma capivara 3D fotorrealista, de aparência fofa, simpática e profissional. Ó, ela está em pé, sorrindo e olhando diretamente para a câmera com os olhos brilhantes. E agora vocês vão ver que é exatamente o que ele criou para vocês, né? Ó, ela veste uma camiseta preta lisa com o logotipo do Gemini. Aí reparem aqui, ó, logo Gemini PNG. Bordada, blá, blá, blá. Bom, é todo um comando técnico aqui, tá? É só para vocês terem ideia do que está acontecendo. Ó, aí aqui ela tá falando, ó, como que ela vai montar o crachá? Foto do funcionário, vai ter o nome completo, outros detalhes, para incluir o campo cargo. Aí eu coloquei, ó, cargo, participante do Educademini, ou deixar em branco se não houver espaço. Incluir o logo do Gemini, tudo. Por que eu tô colocando, ó, incluir o logo do Gemini e tô dando? Porque depois de todo esse prompt, ó, até aqui, ó, o Gen receberá 3 tipos de informações do usuário, que foi o que vocês fizeram, ó. Ou seja, o usuário vai mandar uma foto, o usuário vai mandar um nome e vai mandar o ambiente. Então, um exemplo de geração. Se o usuário enviar, ó, uma selfie, Thiago Nali, coisa... Ou seja, é um robô programado. E aí que eu tenho, ó, qual vai ser a ferramenta padrão? Lembra das ferramentas padrões que eu falei? Criar imagem, criar música, modo Canvas, aprendizado. Eu já falei que a padrão é imagens. Aí ele tem uma base de conhecimento, tá? O que é essa base de conhecimento? O logo Gemini, por isso que vocês viram lá, o logo Gemini PNG, e um exemplo de como ficaria, tá? Criei meu robozinho, dei um nome para ele, tudo, eu salvo e compartilho, que é o que eu fiz. Então, por isso que eu falei para vocês que o Gen, né, ele também é uma coisa incrível, tá? O que eu estou criando atualmente é um Gen, ó, eu tenho, os Gens foram compartilhados comigo, para vocês verem que quando a gente cria, esse, por exemplo, que eu mandei para vocês aqui, ó, que é o gerador, se vocês forem lá no Gens de vocês, já vai estar escrito lá agora, ó, Gens compartilhado comigo, aí vai estar esse daqui, ó, do robozinho, Educa Gemini Capivara, tá? Então, ó, eu tenho, ó, esse aqui foi uma colega nossa que compartilhou, que é um mentor do PEI. Então, ele transforma a elaboração do PEI em uma ferramenta real de inclusão. Isso já ajuda. Educadores, eu não vou mostrar tudo aqui, porque não vai dar tempo, mas eu quero trazer as possibilidades, tá? Então, o Gen, ele é uma coisa que você vai fazer sempre. Thiago, mas eu vi que você deu um comando gigante, bem específico. Gente, eu falei que vocês precisam do parts, lembra? Você pode pedir, ó, me ajude a criar... não, calma. Persona. Atue como um engenheiro de prompt e me ajude a criar um prompt para um gen que irá criar atividades pedagógicas baseadas... Gente, eu estou escrevendo rápido e estou errando. Cadê o meu S aqui? No currículo da cidade, que em São Paulo usa o currículo da cidade, e ABNCC. Ele pode te ajudar a criar o prompt, tá? Eu posso até aqui dizer para ele, ó, é que ele já gerou, mas ele me gera, ó, um prompt,
que eu posso usar lá naquele meu gen, tá? Aí, ó, como testar o gen após criar, ó, para rodar, ó, tá vendo? Então, se você não sabe ainda fazer o prompt, você pede para... Aqui até você pode falar assim, ó, o prompt precisa ter os pilares de bons prompts, embora eu já pedi para ele ser um engenheiro, né? Como persona, contexto e etc. Então, você pode criar. Agora, então, imagina você na escola. Aqui, professores, eu vou contar um segredo aqui, tá? Como eu falei para vocês, minha irmã está aqui. A minha irmã me mandou, ela fez, eu falei, foi turma 1 e turma 2. Turma 1 da quarta, turma 2 hoje, sábado. Na quarta ela fez, e ela disse, ela me mandou aqui, que para mim me deixou muito feliz, não é só porque é minha irmã, não. Mas ela falou, pô, eu consegui criar atividade para a semana inteira, tudo. Ela me mandou um vídeo aqui com os materiais que ela fez, tudo. Então, vem, minha irmã, porque, assim, na minha família, a gente se dividiu, né? Tipo, meu pai era de RH, mas gostava muito de tecnologia, então minha irmã foi lá para educação, minha irmã já é pedagoga há mais de 20 anos, um pouco mais de 20 anos, né, Tânia? E eu fui para tecnologia, então minha irmã não era tão ligada na tecnologia, eu era mais ligada na tecnologia. Então, ver ela, que estão sabendo que é minha irmã, que ela é uma professora, assim, uma professora comum, né, com 99% dos pedagogos. Se um dia de treinamento de 1h30, ela conseguiu ganhar tempo, porque ela fez todo o planejamento dela já, desenvolveu essas tarefas, eu falei, imagina agora que ela está descobrindo o gen, porque na quarta-feira eu não falei dos gens, tá? Então, até coordenadores, diretores, quem tiver aqui, vou trazer o exemplo de São Paulo. São Paulo utiliza o currículo da cidade, tá? Então, eu vou lá em gens, eu crio um gen. Qual que é hoje o que está mais em voga que nós precisamos? A educação antirracista e a educação de povos indígenas. Se eu tenho os PDFs disso, imagine eu criando um gen, ó, então, novo gen, dou o nome lá para ele. Aí eu coloco aqui, ó, currículo antirracista. Aí, a descrição dele que é com vocês, as instruções. Eu peço para o Gemini criar umas instruções, onde ele fala assim, ó, baseado no currículo da cidade de São Paulo, que está nas suas bases de conhecimento. O professor irá digitar aqui qual é o ano de atuação dele, se é o primeiro, segundo, terceiro, sexto, sétimo, oitavo, nono, enfim. Você irá gerar um plano de aula com a educação antirracista, de forma interdisciplinar, o professor vai dizer qual a outra disciplina dele. Então, você adiciona toda a base de conhecimento que você tem aqui. Tiago, eu vou colocar todos os currículos da cidade, educação antirracista, indígena, português, matemática, tudo. Sim, você pode, tá? Aí você coloca, por que você pode? Ó, aí você clica lá, o modo Canvas, tá? Deixa habilitado o modo Canvas, para ele gerar tudo. E aqui vem um segredo, ó, base de conhecimento. Eu posso subir aqui na base de conhecimento, fazer uns 5, 6 arquivos, mas, ó, ele aceita o Gemini Notebook, tá? Eu posso pegar, aí eu vou falar agora rapidamente aqui do Gemini Notebook. O Gemini Notebook, ele é próprio para estudos, tá? Ó. Antigamente ele se chamava Notebook LN. Vocês devem ter ouvido já falar dele. Nossa, gente, ele tava, ó, o próprio Google joga o produto dele lá embaixo. O Notebook LM, ele é excelente para estudos, tá? A gente cria um notebook, ó, a gente cria um notebook, e ele, só explicando rapidamente aqui, tá? Ó, eu preciso colocar fontes nele, tá? Então eu posso, ó, subir arquivos, eu posso adicionar vídeos do YouTube, links, tudo, artigos científicos, e vai estar aqui, ó, fontes. A conta gratuita, que é essa que nós estamos usando, suporta 50 fontes. 50. A Pro aguenta 100 fontes. A institucional de vocês, 100 fontes. O que eu vou fazer aqui? Todos os currículos da cidade eu vou subir aqui. Educação antirracista, povos indígenas, do primeiro, do segundo, subo tudo aqui. E crio aqui dizendo que ele se chama educação. Então, lá no meu Gen, eu posso usar meu caderno, ó, do Gemini Notebook. Ó, tanto que ele já está aparecendo, ó, notebook sem título. Então, se eu não quiser subir 50 livros aqui, eu subo lá. E aí pronto, você tem um robozinho.
você vai ter um robozinho, né, que é que eu não salvei, né, mas salvar, porque eu só estou mostrando para vocês, né, não é o foco de hoje, mas você pode criar um robozinho que já faz isso. Então, gente, imagina, e aqui agora eu vou falar então, com as coordenadoras pedagógicas e pessoal de gestão. Você criar um GEM com toda a base do currículo da cidade, BNCC, artigos científicos, tudo, você só compartilha o link com aquele seu professor e fala, professor, é porque eu sei que tem professores bons e ruins, vamos deixar claro, né? Tem professor que você explica e ele não entende. Então, nada melhor do que você mandar um link para ele, assim como eu mandei aqui o link para vocês, né, lá do meu GEM, ó. Voltando só um pouquinho aqui, coisa rápida, que já tá estourando o meu horário. Mas, ó, eu compartilhei um GEM, pode ver que no link tá escrito, não, que ele era um GEM. Eu criei e falei para vocês, sobe a foto, o nome que tem lá, ó, e ele vai ficando na lista de conversas aqui. Então, imagina você, coordenador, se o seu GEM for de tudo, o professor só vai colocar aqui assim, do tipo, sei lá, professor Tiago, do 3º ano, eu vou falar do antirracismo e história. Imagina o professor só ter que dar esses 3 comandos, e esse robô que já tem as instruções, gerar todo um plano de aula, fazer tudo bonitinho para tratar desse tema. Quanto tempo se perdeu? Reuniões pedagógicas, 2, 3 horas de reuniões ali, de formação pedagógica, porque tem que fazer tudo. Imagina tendo a ferramenta poupando. Sobra mais tempo para o café pedagógico. Tá? Comida é a melhor coisa que tem. Então, eu vou perder tempo na minha reunião, vamos fazer planejamento, vamos fazer tudo. Não, cria um GEM. Professores, está aqui, ó, compartilhado. Crie um plano de aula de vocês, em 5 minutos esse GEM vai criar. Lembrando que o professor é o curador desse material, se não ficou bom, ele pode modificar, ele pega esse material, joga no Word, modifica algumas coisas, que eu falei, não é para entregar resultado pronto aqui, tá? Não é, vamos deixar bem claro. Até para quem é estudante de licenciatura igual eu. Não é, eu vou jogar lá e falar assim, me faça um TCC de história. Não, ele vai te orientar como fazer, vai te dar sugestão de texto, você é o curador, você é o responsável por isso. A ferramenta é uma coautoria, tá? Mas, enfim, sobra mais tempo para o café. Então, vou voltar aqui para os meus slidezinhos. Bom, o que eu vou pedir aqui para vocês, então, é tudo que vocês fizerem, tá? Me marquem nas redes sociais. Eu fico feliz em saber que, tipo, como por exemplo aqui, minha irmã criou vários materiais pedagógicos durante a semana, teve outros educadores que entraram em contato comigo e falou, Tiago, eu criei um plano de aula aqui maravilhoso e tudo. Me marquem nas redes sociais tudo que vocês fizerem, que é para eu ter esse conhecimento. Se quiser, tira um print aí, ó. Tira o print. Pronto. Que é para me marcar nas redes sociais aí e eu ver o que vocês estão fazendo. Então, eu agradeço a presença de vocês aqui, né, nesse sábado. Vou colocar o link aqui do certificado, que é onde vocês vão me dar um feedback do que vocês acharam. Eu tentei passar, né, o máximo possível aqui, principalmente do modo Canvas. Podem me procurar depois, que a gente vai fazendo aí um contato, mantendo nosso network. Deixa eu só mandar no chat aqui já o link, eu leio o QR Code. Gente, mesmo quem não precisa de certificado, preenche. Eu gosto de receber o feedback de vocês. Eu gosto de receber o feedback também. E deixa eu explicar. Essa formação que eu estou passando aqui para vocês, do mobilizador Gemini, nós temos que comprovar para as pessoas que nós fizemos, né? Ou seja, a gente recebe treinamentos do grupo de educadores do Google, dos nossos mentores, nós temos que dar 2 formações iniciais e tem que comprovar, falar, olha, teve 10 pessoas presentes, eles eram da discussão. Então é muito importante esse feedback, porque tem gente que vai assistir aqui a live e vai falar, eu não preciso de certificado, assistir para assistir. Mas isso vai me gerar um resultado para falar, olha, eu tive tantas pessoas presentes, o que eles acharam, tudo. E eu estou aí disponível, né? Estou disponível para convites, principalmente quem é de São Paulo. Se quiser que eu vá numa GEIF, numa formação pedagógica, podemos conversar, tudo. E como eu vi aqui no chat, né? Lembrando que tudo que eu mostrei para vocês aqui, ó, é uma ferramenta gratuita. Se na gratuita eu já consigo fazer tudo isso, imagina numa conta Pro, né? O recurso vai mais além.
vou deixar aqui os slides. Muito obrigado a todos. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ligar o microfone. Pode ficar à vontade aí. Agora é hora de tirar dúvidas, aquele pedacinho. Quem já preencheu, também já... obrigado, Jefferson. Obrigado a todos. Então, ó, quem quiser preencher lá, fez o certificado. Gente, eu estou rodando um script automatizado aqui para gerar esses certificados. Na quarta-feira, a sorte que o pessoal me avisou aqui, o script disparou, estava enviando 7, 9 certificados. Gente, me avisem aí, pelo amor de Deus, se estiver chegando 6, 7 e-mails aí, que eu tenho que parar rapidamente aqui o script. Mas eu refiz o código, olhei, que a tendência, o certificado está programado para chegar em até 27 segundos aí, ó. Mas será que não está rolando? Que eu vi que ainda não foi gerado nenhum. Ó, se alguém preencheu aí e não recebeu o certificado, tudo, pode me chamar, vocês têm meu WhatsApp aí, que a maioria de vocês eu avisei pelo WhatsApp ou pelo e-mail, né? Então vocês podem me avisar e falar, Thiago, não chegou. Eu falei, eu estou rodando um script aqui. Você foi falar do Google Sites, eu passei o resto da formação olhando o Google Sites. Vai facilitar para reunião de pais, você postar atividade. Sim. É assim, quando eu atuei lá no Teófilo, né, na Escola Teófilo, a gente usava o Google Sites. Né, dentro do Google Sites, na sala LED, com a professora Tainá, ela criava já. Então, os alunos chegavam, aí já tinha os quadradinhos lá escrito primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, ela falava, terceiro ano. Já saem clicando no terceiro ano. Porque aí dentro do terceiro ano já tinha as atividades alinhadas ali, já estava tudo certinho, né? Então, e até assim, não só para reunião de pais, tudo, até para o próprio professor. Imagina você criando um Google Sites lá, que aí a gente pode ensinar isso depois. E como que eu posso dizer assim? E você já ter suas atividades, tipo que nem eu coloco um link lá, história, e eu já tenho tudo prontinho, do tipo, hoje eu vou usar essa atividade, hoje essa, porque a ideia da ferramenta é essa, não é criar sempre na hora, mas você pode pegar um final de semana ali e já deixar tudo pronto até, tipo, uma sequência de atividades. Mesmo links para fechamento, por Sim. exemplo, na nossa escola tem fechamento de bimestre, muito preenchimento de planilha. Você já coloca tudo lá e o professor fica mais fácil de acessar do que o Drive, né? Exato. Bem mais fácil. Bem legal. E só confirmando, né, que eu sou irmã do Thiago, como ele já falou. E assim, no mesmo dia da quarta-feira à noite, né, Thiago, a gente ficou até uma meia-noite. Eu consegui preparar um jogo para minha turma para o dia seguinte, minha turma de primeiro ano. O Batatinha, quando nasce, ele pegou do meu que eu fiz. Sim. Eu preparei Eu ia dar os créditos ali, ó. O Batatinha, quando nasce, créditos da minha irmã, que eu peguei dela. Pensando em crianças já alfabéticas e crianças não alfabéticas, ele já fez 2 atividades diferenciadas, situações, problemas que as crianças conseguiram resolver fácil, e não é só nem, a gente consegue, mas sobra mais tempo para você acompanhar a sala, para você fazer anotações, e para você continuar elaborando mais atividades, porque, por exemplo, o que eu levaria horas fazendo uma para o alfabético, uma para o silábico, eu estou construindo mais atividades ainda para que eles se desenvolvam. A meta agora é alfabetizar o restante da sala até outubro, porque com tanta ferramenta, praticamente impossível não alfabetizar. Gente, eu tô... Bom, eu ia falar assim, ó, que o script está paralisado aqui mesmo, tá? Por isso que ainda não chegou. Até o final da tarde vai chegar. Então, assim, agora são 11h09. Se não chegar até as 4 da tarde, vocês me mandam um WhatsApp ou responde por e-mail, que aí eu vou verificar cada caso em pessoal. Mas é porque o script está pausado aqui mesmo, eu acabei de ver. Porque, como eu falei, como na quarta-feira ele disparou e-mails,
eu deixei ele pausado, só que eu não consigo soltar ele agora enquanto eu estou falando com vocês. Então, assim que eu fechar aqui a reunião, eu vou rodar o script para ele enviar, tá bom? Então, é o que eu falo, a tendência é enviar no máximo 2, 3 minutos, mas aí se não chegar, então, vamos lá, até o meio-dia. Se não chegar, me manda uma mensagem no WhatsApp, ou no e-mail, que aí eu envio manualmente. Então, desejar um ótimo sábado aí para vocês. Né? Muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado pela presença, obrigado mesmo. Né? E um ótimo sábado, e é isso aí. Olha, eu tenho 7 pessoas que preencheu aqui de certificado. 7, eu tenho 11 online, ó. Alguém não está preenchendo. Vou mandar o link aqui de novo no chat para ficar fixo. Calma aí. Bom, gente, um ótimo sábado. Muito obrigado. Até mais. Deixa eu só parar. Eu fui parar de compartilhar a tela e sair. Olha como que eu sou.